Um rei, uma bruxa, um guerreiro, uma cortesã. Quando assuntos são vidas passadas, todo mundo morre de curiosidade. Mas será que é possível realmente saber quem fomos em outras vidas? Olá, eu sou Diego Nardi e esse é o No Astral, o seu podcast de assuntos místicos. E para bater um papo hoje e entrar no astral, eu vou receber aqui a Carolina Caon Oliveira, terapeuta holística, leitora de registros acásticos e minha amiga. Carol, me diz, quem você foi na vida passada? Nossa, Diego, tu começa com esse tipo de pergunta. Não sei se eu consigo, em um programa, discorrer sobre todos os acessos que eu já fiz sobre as minhas andanças por aí, porque nós somos espíritos milenares. Então, imagina que a expectativa de vida antigamente era curta, 30 anos as pessoas viviam, 20, ou nem passavam da infância, eram outras condições. Então, imagina quantas vezes a gente foi e voltou em experiências e quantas informações a gente tem guardado no nosso Google Drive. Então, acho que aos poucos dá pra gente desvendar um pouquinho, mas nem nós temos também o poder de saber tudo que a gente viveu, porque nossa capacidade física, mental aqui, não suportaria tanta informação. Mas então, pra gente começar, me conta um pouquinho como que tu entrou nessa vida, nesse meio, como que começou essa jornada? Então, eu sempre fui uma criança mística, né? Uma criança que gostava de vampiros, de bruxas, uma criança muito criativa. Quando uma vez eu soube, imagina, a minha noção sobre astrologia, eu sou astróloga também, né? Como o Diego, minha noção sobre astrologia, eu sabia signos, sabia horóscopo, sabia signos. E um dia me disseram assim, eu sabia também que eu era leonina, e você tem ascendente na água, você é muito sensível. E desde pequena eu tenho recordações espontâneas sobre vidas passadas, onde eu trazia algumas visões, algumas coisas. Eu tinha certeza de algumas coisas que já tinham acontecido comigo, mas é aquela coisa, né? Criança fala, e tu acha que a criança tá sempre imaginando. Fantasiando, brincando. Criando histórias, faz de né? conta. E eu era muito essa criança que eu era muito solitária, então eu brincava muito sozinha. E a fantasia, enfim, fazia muito parte. Depois, quando eu descobri o meu verdadeiro horário de nascimento e tudo, e que eu descobri que o meu ascendente é em peixes, as coisas começaram a fazer mais sentido, porque o signo de peixes é um signo que traz, né, ele tem uma barreira mais sutil entre o consciente e o inconsciente, ele traz uma espiritualidade, um lado místico. Uma conexão. Uma conexão com coisas que não são tão materiais, né? Então eu era criança mística. E essas recordações espontâneas, elas ficavam muito na minha cabeça. Eu me lembro de dizer pra minha mãe, com uns 4, 5 anos, que eu já havia sido mãe dela. Uau! Mas aquela, né, coisa muito assim, coisas da Carol, né? Ela ouvia, mas né? Vozes da minha cabeça. E aí, o que aconteceu? Quando eu tinha uns 12 anos, mais ou menos, eu tinha algumas questões emocionais, enfim, que estavam surgindo com a pré-adolescência, e eu fiz um atendimento. Hoje eu diria que parecia um reiki. Mas naquela época não me foi informado que eu também cresci com acesso a uma espiritualidade muito vasta, assim. Se alguém ia numa igreja evangélica, eu ia junto. Se alguém ia num bando, eu ia junto. Se alguém ia no Centro Espírita, eu ia junto. Eu tava em todas as bocas, né? Eu sempre fui curiosa desde pequena. E nesse dia, me ofereceram esse atendimento. E ela fez uma regressão comigo. Eu deveria ter uns 12 ou 13 anos. E conectou com uma questão minha da época que estava me incomodando muito. E eu tive uma cena do passado com sensação física, com tudo aquilo. Só que foi interessante porque eu não tive a possibilidade de dar continuidade naquilo, de fazer outras sessões e nem de o que fazer com aquela informação. Aquela informação ficou. E me gerou muitas dúvidas, porque também pela imaturidade da idade, e eu tinha ganho também um baralho de cartas ciganas, então sabe que tu tá tudo aflorando 11, 12, 13 anos. E aí eu lembro de ter ido parar no Centro Espírita, na Juventude Espírita, minha mãe me levou,
E é claro, daí tu começa a doutrinar um pouco, né, o teu desenvolvimento mediúnico, digamos assim, a entender que não é brincadeira essa questão de mexer nos nossos arquivos passados, ou que precisa, enfim, ter um preparo para isso. E aí, a minha espiritualidade sempre muito curiosa, experimentando as coisas, mas eu passei um longo período sem mexer nisso depois desse meu momento, assim, mais religioso, digamos, né? Sim. E ficou dormindo. Adormecido, esperando. E eu não fiquei mexendo muito, né? Mas assim, claro, quem conhece livros espíritas vai entender o que eu tô dizendo com relação a todos os livros espíritas que tu lê, romances, eles remetem à vida passada das pessoas. Sim. Eles contam. Então, aquilo aflora muito a nossa também imaginação, né? Quem será que eu fui? E é muito engraçado porque na tua introdução, né, tu diz assim, reis, rainhas, as pessoas têm uma ideia assim de o que será que eu fui? E a maioria das nossas vidas e do que a gente comum. foi uma pessoa claro, comum, com certeza. um aldeão, um feudal, um trabalhador, um agricultor. Exato, né? Uma mãe, um pai, coisas simples, comuns. Exato, um assassino, um guerrilheiro, né? Porque a gente não é florzinha do campo, não é um verdade, com certeza. né? A gente já esteve em diversos papéis, né? De mocinho e vilão, porque a nossa mente classifica muito essa dualidade, mas na verdade, o que a gente era, né? Pessoas ignorantes, sem acesso nem à escrita naquela época, nem mal e mal um dialeto, né? Sim. Então é o que a gente vem trilhando. Então é muito fantasioso pensar assim, uma rainha, uma não sei o quê, mas na verdade poucos de nós fomos alguma coisa que tá lá marcada nos livros de história com destaque. A gente foi parte da população de nômades que se viveu, se mudou. Enfim, ou descende dessas pessoas, né? Eu trouxe essa brincadeira no início porque, geralmente, quando a gente vai procurar, e provavelmente, assim, a grande maioria dos profissionais que não são sérios vão trazer alguma informação dessa, né? Então, você foi uma rainha muito importante, você foi... uma grande cortesã. Uma sedutora que seduzia todo mundo, quando, na verdade, como a Carol trouxe, a maioria das pessoas são pessoas comuns, como nós somos também. Como nós somos nessa vida, nem todo mundo se destaca. Mas, Carol, eu queria que tu contasse um pouquinho do que tu faz agora, um pouquinho da tua trajetória como terapeuta holística. Com o que tu trabalha? Ferramentas? Quais ferramentas? Então, nessa questão aí do meu desenvolvimento na adolescência, eu já fazia teatro na época, também eu e o Diego, a gente tem isso em comum, né? A gente tem a arte, o teatro eu comecei inclusive com a arte espírita, e era muito legal, a gente fazia peça da época de Jesus, aquelas coisas assim, mas era muito gostoso, porque desenvolvia muito a nossa criatividade, a nossa expressão, mas eu não imaginava que isso fosse ser o meu sustento no futuro. Eu tinha uma cabeça também mais focada para trabalhar com saúde. Inclusive, era uma das coisas que eu achava, que eu já tinha trabalhado com saúde em vidas passadas, que eu tinha essa aptidão e que eu deveria ir por esse caminho. E que, aliás, fazer um adendo, tem uma conexão muito forte também com o signo de Peixes, que é o ascendente da Carol. E minha essência virginiana. Olha aí, gente, quanta informação. Né, a gente vai ter que fazer um podcast parte 2. Só pra falar sobre isso. Só pra falar sobre isso. Mas é que a astrologia é a nossa vida diária, cotidiana. Tá aqui, tudo, né, gente? Né? Tá aqui. A astrologia tá em tudo. Mas isso já tava em mim, né? Quando eu falei o signo de essência, o signo de virgem, ele remonta o que a gente foi em vidas passadas, então isso também traz mais subsídios para pensar que eu já tinha um pezinho, né? Aí como enfermeira, enfim, cuidadora. Já trazia um background, né? Ali um passado com essa conexão. Em algum lugar eu cuidei de alguém, assim, né? Alguma coisa assim. E acabei fazendo vestibular para enfermagem, passei, tinha 18 anos, fui cursar, eu nem sabia direito o que o enfermeiro fazia na época. Mas eu me Escolheu apaixonei. intuitivamente. Eu queria algo que cuidasse das pessoas. A enfermagem me remontava a isso, mas Sim. Depois, é claro, tu vai conhecendo o que é uma profissão
faz efetivamente, que não é só cuidar das pessoas, tem toda uma questão gerencial. E eu fui pra essa área e me apaixonei. Essa coisa é muito legal no primeiro semestre da enfermagem, tu já tem contato com a história, que ela começa a enfermagem numa guerra na Turquia, da Crimeia, que a Florence Nightingale, que é uma enfermeira, ela andava com um lampião na mão, cuidando das pessoas nos barracões. Então, já tem todo um lado, assim, místico, meio fantasioso, dela recrutar mulheres que começaram a organizar o ambiente e cuidar dos soldados, e aquilo teve um baita de um resultado, tipo, eles começaram a morrer menos de infecção. Aí sabe, eu comecei alguma coisa coligou nas minhas memórias, assim, isso não me é estranho, eu gosto disso. E aí, enfim, me tornei enfermeira, fui muito apaixonada pela minha profissão, até que passei em momentos bem difíceis, assim, na minha vida, onde eu me desconectei um pouco da minha espiritualidade, aquele momento que a gente entra meio que num limbo. O que eu acredito? Aquela adolescente que tinha toda uma doutrina por trás, já não identificava mais da mesma forma, mas eu também não tinha pra onde ir. Uma fase um pouco cética, vamos dizer assim. Um pouco perdida. Não é nem só... Eu não deixei de acreditar que as coisas... Mas não sabia no que acreditava. No quê? Sabe, tu fica meio que nebuloso. Não tô enxergando pra onde eu olho e que faça sentido. Precisando fazer umas escolhas, sim. Algo que me tocasse. Eu acho que, pra mim, essas coisas não me tocam, eu não abraço, assim. Sou muito intensa. Então, nada me tocava, assim. Eu fiquei, naquele tempo, muito material. Muito essa coisa, assim, né? Do hospital, doença, trabalho. Fiquei muito virginiana, né? Focada. Muito focada. E até que um dia eu adoeci. E com esse meu processo de adoecimento, tu começa a se questionar. Acho que muitas pessoas que estão nos ouvindo passaram por momentos assim na vida que ou uma perda, ou um término de uma relação, ou uma doença, ou perda material, algo muito marcante faz opa, para aí que pra onde eu tô indo não tá legal e eu vou ter que fazer alguma coisa com isso. Sim. E aí, isso colocou a minha fé também em xeque, né? E aí, eu fui aconselhada. Eu sempre gostei de medicina chinesa também. Então, a minha acupunturista, que é minha acupunturista até hoje, ela falou, por que tu não faz uma constelação familiar? E daí, o que é constelação familiar? E aí, eu fui assistir. E quando eu fui assistir... o local onde eu trabalho, frequento, e que eu fiz a minha formação como consteladora... trabalha também com acesso a vidas passadas, quando isso aparece no campo. Porque não é necessariamente... Para quem não sabe o que a gente está falando, tem uma série, vamos aproveitar e vamos indicar, né? Uma série que chama Uma Nova Mulher, que explica bem do que a gente está falando. Então, para quem não conhece, né, nunca teve contato, assistam essa série que vocês vão entender. Nessa série, que o Diego tá falando, uma série turca, né, como é que eu poderia dizer streaming, né? Que se quiser patrocinar o nosso programa, nos contratar para fazer ao vivo, já me escalei junto aqui, a gente tá disponível. Ele não vai abordar vidas passadas, mas ele vai abordar ancestralidade, mas dá uma noção muito grande dessa bagagem ancestral que a gente carrega nas nossas memórias e que muitas vezes nós fomos o nosso próprio ancestral. Né? Como a gente reencarna na mesma linhagem, na mesma família. Mesma família, o mesmo núcleo, às vezes, né? Aí, uma conexão, árvores que se coligam e a gente vem lá de uma 6ª, 7ª geração para trás, às vezes até mais próximo. E às vezes nem em alguém que efetivamente encarnou, às vezes é uma perda que não chegou a vir. Mas que aí tu, numa outra oportunidade, gerações depois, tu consegue essa passagem para chegar na família, né? Também tem isso. Interessante. Mas nessas constelações que eu assisti, teve algumas que falavam sobre bagagens de vida passada. E aí parece que um botão religou em mim de algo assim, tipo, tô começando a entender
que as coisas são um pouco mais profundas do que a noção que eu tinha com os romances ou com os próprios estudos que eu fazia dentro de uma religião só. E daí eu comecei a perceber que a espiritualidade, tem uma metáfora muito boa sobre a espiritualidade, que a religião é o peixinho no aquário e a espiritualidade é o peixinho no mar, né? O oceano. O oceano. O oceano inteiro. E eu comecei a perceber que eu era um peixinho que precisava do mar. E aquelas cenas que eu vi, aquilo me tocou profundamente e abriu um portal numa sede imensa de me autoconhecer, conhecer minha história, onde eu fui fazer, né, não só constelei, mas fiz a formação em constelação, em Theta Healing, que é uma ferramenta que acessa vidas passadas através da meditação guiada, onde tu pode liberar em várias camadas essas emoções imprintadas que a gente carrega no nosso baúzinho inconsciente do hoje. Aquelas coisas, padrões que tu repete, coisas que tu faz inconscientemente, sabotagens, vícios, enfim, crenças mesmo, né? Sim. Tu vai naquele baúzinho, na caixinha, onde isso começa? Onde é essa origem? E me apaixonei por isso, né? E depois só foi astrologia, tarô, ervas, e aí a gente descobre o nosso lugar, né? Eu descobri o meu lugar dentro desse mar aí da espiritualidade. É interessante a gente ressaltar que não necessariamente para conhecer outras vidas, né, ou entender um pouco mais sobre vidas passadas, que é o nosso tema, precisa necessariamente ser de uma religião. Né? Exato. Não tem. Algumas doutrinas, como a doutrina espírita, ela tem uma conexão, né, e ela está baseada muito nas vidas passadas, e outras negam, enfim, cada religião tem aí os seus dogmas. Porém, a gente não necessariamente tem que fazer parte dessa religião para se interessar, conhecer, né? E aí, como a Carol mesma trouxe, né? O Theta Healing é uma das técnicas, né? Uma ferramenta que faz acesso à constelação em algumas versões. Sim. Né? A leitura de registros acásticos, depois que eu vou explicar um pouquinho o que é, porque as pessoas escutam essa palavra e ficam curiosas, né? Fala um pouquinho pra gente o que é, né? Porque tem... É um pouco mais... Quando a gente fala assim, regressão... já sei o que é regressão, conecta. Registros acásticos. Então, com essa questão do próprio Theta, onde a gente acessa esse baú de memórias, eu comecei a querer aprofundar mais isso, porque pra mim, eu tenho uma aptidão ou uma facilidade. Acho que uma facilidade, não gosto da palavra dom, porque acho que isso discrimina assim, quem tem dom, quem não tem. Todo mundo tem o dom e é que nem um músculo, tu vai buscar desenvolver se tu quer, né? Mas é uma facilidade que eu tenho em olhar pra pessoa e enxergar os registros dela. Mas eu queria buscar uma técnica, né? Eu queria buscar entender, não ser apenas coisas intuitivas. Eu queria buscar um pouco mais de informação. E aí, o que aconteceu? Eu fiz um curso, né, com a Fernanda Barbieri, que é muito legal, assim, o trabalho dela. Ela tem um trabalho expressivo com relação aos registros acásticos. E o que significa isso? As pessoas me perguntam, como é que é? Como é que escreve? Acásticos vem de acaixa, que significa o éter, o espírito. E eu gosto de traduzir com palavras que a gente consiga gravar isso de uma forma mais natural. Eu imagino cada pessoa como se a gente tivesse a nossa nuvem, o nosso drive com informações. Informações de alma, das tuas andanças por aqui ou em outros planetas, porque a gente não andou só aqui na Terra, né? Se a gente parar pra pensar o tamanho do universo e achar que a gente ficou restrito a essa bolinha azul, é um pouco... Não bate com outras coisas, mas isso é uma questão de crença, né, Diego? Claro. Isso talvez não faça sentido para outras pessoas e tá tudo certo, o mundo tá aberto para as pessoas ficarem à vontade para acreditar no que faz sentido. Mas a gente já esteve em outros planetas, a gente já esteve, né, em outros corpos celestes e está nesse momento, e não sabemos quantas vezes, estagiando aqui na Terra por uma questão de frequência energética. Aqui que a gente precisa, é a escolinha da vez, né? A gente tá aqui em aprendizado. E a gente guarda essas memórias de alma daqui, de outras vivências, a gente guarda as memórias da nossa árvore, do nosso clã ancestral, que
é muito maior do que a gente imagina ou tem conhecimento. Quem aqui sabe o que aconteceu na sua 4ª ou 5ª geração? A gente já não sabe, às vezes a gente não sabe nem o que houve com os avós. Às vezes não tem nem conhecimento dos próprios avós, quiçá de no tantas nosso gerações. caso, como filhos adotivos, a gente não sabe nem o que houve com nossos pais. Exatamente. Então, né, nós temos isso em comum. Muitas coisas em comum. A gente brinca que somos gêmeos astrológicos, né? Mas a gente não sabe. Eu converso com meus clientes, meus pacientes e não sei a história desse avô, que é uma linhagem mais próxima, não tenho a mínima ideia. Mas a gente guarda no nosso DNA, dentre os genes que são expressos em características palpáveis, né, tom de voz, fio de cabelo, cor de olho, pele, a gente guarda uma série de genes que não são ainda falados, traduzidos de memórias, né? Partes internas, externas ali do DNA, com essas memórias ancestrais e principalmente grandes fatos marcantes que mudaram o rumo do nosso sistema. Então, um fato trágico, uma imigração que muda toda a história de uma família, um crime, um roubo, perdas, separações, abandonos, traições, mortes, tudo isso vai imprintando e mudando geneticamente as nossas informações e vindo para os descendentes, e isso vai ficando numa nuvem. Tudo que acontece no planeta Terra está gravado nessa nuvem de frequência energética, e isso vai formando a caixa. Então, uma cidade tem o seu Akasha. Quando tu vai num lugar, tá? Tu chega num lugar e tu imprime uma sensação. Aqui é mais pesado, aqui é mais tenso, não me sinto bem aqui. O que tu tá acessando na caixa daquele lugar? Por exemplo, casas mal assombradas. As pessoas falam, casa mal assombrada, mas às vezes nem tem um fantasma morando ali, mas algo trágico aconteceu naquele ambiente que ficou com aquela energia. Drive com aquela energia, né? E pra te transmutar aquilo tem que fazer todo um trabalho. Tem lugares assim, tudo que abre naquele lugar fecha, não dá certo. Isso é muito comum. Muito comum, né? Vocês, aquela casa é um ponto maravilhoso de esquina, ótimo, mas não fica. O que aconteceu ali há 50 anos atrás? Teve um crime, teve uma tragédia, teve uma traição, foi uma casa adquirida por trapaça. O que houve na caixa daquele lugar que imprinta aquela informação? Então a gente acha, às vezes, nossos animais têm os seus registros acásticos. A coisa mais antiga que a gente tem na Terra que guardam a memória do planeta Terra, os cristais e as rochas. Né? Por que a gente tem energia? Por que a gente tem que limpar um cristal quando a gente compra? Porque a gente não sabe, ele tá aqui, a gente vai morrer, o nosso cristal vai aqui, ó. Vai seguir. Né? Eu tenho uma coleção de cristais imensa, eu brinco, né? Meus bisnetos vão receber, minha avó bruxa deixou pra mim uma herança, uma caixa de cristais. Espero que eles valorizem isso, porque eu adoro minha coleção. Mas os cristais a gente tem que limpar quando ele vem pra ti, porque ele vem com uma série de informações, tu não sabe que informação é essa. E tu pode, tá? Você já deve ter ouvido falar, assim, aquele amuleto, uma boneca, isso até é retratado em filmes, tá? Os filmes, as coisas, eles não são por acaso. Como é que as ideias vêm parar nas pessoas? Por que da onde tu vem uma intuição? Tu puxa da nuvem. E por que às vezes vem uma intuição e se tu não pega ela, não absorve, ela vai? Porque ela tá disponível numa caixa. Se eu não peguei essa ideia, o Diego tava ligado, ele pegou. Aí ele disse assim, Carol, vou fazer tal coisa. E eu disse, gente, eu andava pensando nisso, mas não fiz nada com isso. Claro, porque tu colocou lá, né, mas não... Eu olhei e não fiz o download. Aí tu também tava na frequência. Falei, opa, vou baixar isso pra mim. Exato, então o Akasha tá nas pessoas, nos objetos. Por que tem vertentes que dizem assim, tu vai ganhar uma roupa usada, passa um incenso nessa roupa usada, lava essa roupa, tira a energia que vem de outras pessoas ali. Tudo isso faz parte dessas memórias imprintadas, né? Então, quando a gente acessa, faz uma leitura de registros através de uma fórmula, eu faço através de uma oração, uma abertura de um portal, tem pessoas que fazem através de uma meditação, enfim, depende da técnica, né? Essa pessoa me dá a permissão, não é assim, eu não passo na rua e olho e digo assim, aquele ali foi uma cigana, fez tal coisa. Não, a gente não pode... Não fica acessando essa nuvem o tempo inteiro. Não, tu vira o gurizinho do filme O Sexto Sentido, né? Tu não só vê gente morta, mas fica lendo... informações sem desligar, né? E isso te
isso nos faz mal, isso nos desequilibra, né? Porque tu entra num lugar pesado, tonteia. Já aconteceu comigo de estar desprotegido energeticamente, entrar num lugar com muitas pessoas e com uma frequência mais baixa, e eu tenho que sair daqui que eu não consigo nem respirar. Porque eu tava desatenta à minha própria proteção, assim, né? E isso acontece com muitas pessoas que não têm essa informação, esse conhecimento, e elas, por falta de obter esse conhecimento, tô me sentindo mal, e às vezes, claro, pode ser algo físico, mas pode ser algo energético também, né? Dá uma sensação daquele momento, daquele ambiente. Aí tu saiu, que alívio. Me sinto mais leve. Né? Fiquei mais leve depois que eu saí. Ou quando tu tá do lado de alguém, tu sente a energia dela muito pesada. Sim. De alguma forma, tu tá fazendo uma espécie de leitura do drivezinho, da nuvenzinha que essa pessoa tá carregando, né? Aí a gente vai falando, energia, mas o Akasha, ele é composto dessas energias em forma de informações gravadas, né? Então, quando tu fazes a leitura intencionalmente de alguém que se propõe, que quer receber essa leitura através de um tratamento, de uma própria leitura de registros, o que a gente acessa? A gente não acessa só vidas passadas, porque a gente não controla o que a gente acessa. Entendi. Porque quem dá essa permissão é o eu superior, é o grande, como é que eu posso dizer, um termo de computador, assim, o disco rígido, o que é a essência de uma máquina? Agora tu me pegou, mas eu acho que de repente o HD... Que eu acho que o HD é a memória, é aquilo que dá a vida, menos tá? de computador. É o motor. A fonte, assim. A fonte. É o principal, né? O teu o eu superior é o teu... Ai, Jesus, faltam uma as energia... palavras para uma gestante, faltam as palavras. Mas é a tua consciência principal, tá? A tua consciência principal é aquilo que vai te acompanhar por todo sempre, tá? Esse eu superior, que é a tua grande inteligência e fonte de sabedoria, que todos nós temos, né? Todos nós temos. Nosso cachorrinho tem o eu superior dele, a gente tem isso com várias camadas mais sutis ou mais densas em cima disso. Esse eu superior dá a permissão para que se acesse essas coisas, e que é aquilo que eu falei lá no início. Se a gente tivesse essa liberação de acessar tudo que fez ou que fizeram, a gente não suportaria estar aqui, porque aí tu saberia todos os crimes que a tua família cometeu, todas as injustiças. Muito pesado. Tu saberia tudo que tu fez, e tu jamais conseguiria conviver com a tua própria ignorância dentro do tempo, né? Porque quantas coisas... Se a gente dentro de uma vida faz coisas erradas, se culpa, se sabota e sofre dentro dessa vida, ou se a gente se sente vítima ou agredido, imagina dentro de milhares de anos que a gente tá andando por aí. Então a gente não tem essa resiliência, essa inteligência emocional, às vezes, de lidar com um trauma. Imagina tu acessar o teu livro inteiro. Dessa vida. Imagina de outras. E acho isso super importante, Carol, porque conhecer, acessar vidas passadas, outras existências, não deve ser, aí, muito da minha opinião, não deve ser feito por uma simples e pura curiosidade. Exato. Então, eu sou curioso, a famosa, vai mexer onde não deve, vai procurar o que talvez não fosse aquilo que você pode lidar naquele momento. Então, eu acho que tem um objetivo, e sim, se você sente essa vontade, se você sente esse desejo, porém, ele deve estar aliado com algo superior do que simples curiosidade. Curiosidade não é o que eu vou fazer com isso. Exatamente, né? O que eu faço com essa informação? Se é só pra saber, às vezes isso pode te despertar algo que não é nada legal e que pode, sei lá, desenvolver até alguma patologia, uma fobia. Uma neurose. É muito comum. Tem pessoas que fazem, às vezes, a escolha de um profissional errado, né? Tem um caso de uma amiga que ela foi fazer uma leitura de mapa astral com uma pessoa, e é uma pessoa que trabalha com a linha kármica. E não falou, não avisou. E essa pessoa trouxe diversas informações, porque sim, no mapa astral a gente acessa informações de outras existências. E trouxe para ela diversas informações de outras existências, e ela não queria. E aquilo perturbou. Ela ficou perturbada e ficou, inclusive, desacreditando a astrologia, com medo, não querendo mais saber. Ela ficou
Paralisada. Nessa palavra que tu usou é muito importante, ela não queria. E quando eu falo sobre permissão, é isso. É a gente dar aquilo que a pessoa busca. E aí, a gente também, não é só enquanto cliente ser responsável, mas tu como profissional ser responsável por aquilo que tu tá transmitindo, porque em vez de gerar uma cura naquela pessoa, tu pode estar acessando, liberando e não dando nenhum subsídio para aquela pessoa lidar com o trauma que tu desperta. Com certeza. E a minha professora de constelação sempre diz assim, cuidado, né? Até por essa minha facilidade de acessar a caixa das pessoas, ela diz assim, cuidado, porque nem todo mundo tá pronto para saber a cena que tu tá vendo. Porque às vezes é tão traumático que basta só um botão de religar e aquele pânico, aquela sensação, imagina as sensações de morte por tortura, onde a gente já passou por isso, pessoas que morreram em câmara de gás, torturadas, isso é muito comum, porque antigamente os povos dominavam os lugares através de massacre e tortura. A terra, os territórios, né? A gente não precisa jogar o War pra saber como é que isso infelizmente, funcionou. Em alguns lugares ainda segue. E ainda existe. Então, imagina como isso era... Como? Isso, o quê? 150 anos atrás, o quanto era mais comum que hoje. Ainda Exato. Hoje é muito comum, né? Aquilo que estava acontecendo agora, Rússia e Ucrânia, Oriente Médio... Isso era bem mais geral. O próprio, aqui os livros de história atenuam as coisas, né? Mas o Brasil foi conquistado pelos europeus através de massacre. Não Sim. foi uma chegada aqui, olá, vamos trocar um espelhinho, né? Não. Como contam, né? Isso, até eu tenho agora me abriu uma janela aqui de uma meditação que eu fiz num ponto específico de uma praia no Nordeste, que era uma ponta e tinha um lugar abandonado, e eu fui visitar esse lugar abandonado de curiosa, né? Uhum. E aí eu disse, gente, o que será que aconteceu aqui antes de ter esse bar ser abandonado? E aí eu acessei uma memória ali e depois eu fico sabendo, isso é muito interessante, né? Eu acessei uma memória de uma chegada de caravelas ali holandesas. E eu disse, mas holandesa? Na minha cabeça, pensando na aula de história, eu não lembro dos holandeses terem andado por aqui. E que os índios, como eles estavam ali, ocupando aquela região litorânea, e quando chegaram, eu vi eles, e aí chegavam barcos saíam barquinhos, esses barquinhos chegavam. E eu vi toda a cena e vi a reação dos índios nisso e tal, e saí da meditação, eu disse, tá, chega. E aí comentei com o meu marido adora história, filosofia e tal, e ele disse, mas era assim mesmo que eles chegavam, era um barco grande que não podia vir até a costa, eles pegavam um barco menor, tipo, faziam o translado, e aí no dia seguinte a gente foi visitar uma aldeia indígena, e a gente fica sabendo que os holandeses estiveram lá. De fato estiveram lá. E aí eu disse, bom, primeira coisa, não sou doida, né? Não sou tão louca quanto eu imagino. Mas eu achei bem interessante, até porque era um ponto era uma ponta, eu tinha andado sem mentira nenhuma, uns 7 quilômetros. Sabe aquela coisa que tu começa a caminhar e nunca mais volta? Uns 7 quilômetros até chegar nesse lugar, e era uma ponta mesmo da praia, e era um ótimo lugar de chegada mesmo. Propício para isso. E o bar que estava lá, estava só as ruínas, abandonado e tal. E então, olha, os lugares têm informações, não tinha ninguém para me contar isso, né? Era o lugar que portava essa informação de muito tempo atrás. Que interessante. Então, mas essa questão da responsabilidade, a gente tem que ter muita responsabilidade com o que a gente acessa na gente, com o que a gente transmite para o outro, porque a gente pode estar efetivamente prejudicando a vida de alguém e essa pessoa, a gente não sabe o que ela vai fazer com isso, se ela vai até desistir da vida por causa disso, ou se isso vai arruinar relações, enfim, é uma coisa muito séria. Tem que tomar muito cuidado. Muito séria. E aí que eu te digo, né, quando a gente olha na internet, divulgação de cursos, faça cursos de constelação familiar e leitura de registros acásticos a R$197 o curso, tu fica pensando, um curso que alguém faz, sei lá, em 6 horas, a responsabilidade que essas instituições estão abrindo e colocando pessoas que às vezes não têm preparo nenhum e
e que também não vão estudar mais do que aquilo. Sabe, sem prática, sem... a curva de aprendizado de qualquer pessoa, né? Tu precisa estudar, tomar contato, praticar sobre uma supervisão e ter alguém para discutir aquilo que tu fez. Enfim, não comporta um valor de um curso ser menor do que o valor de um atendimento. Então a gente precisa ter cuidado, não é só com... É aquela velho ditado, né? Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Então tem que desconfiar sim, gente, de alguns profissionais que vêm aí se colocar com preços muito acessíveis ou coisas muito milagrosas, porque a gente trabalha com ferramentas que são sérias, que exigem informação, né? Que exigem investimento. E ética, né, Diego? Ética, acima de tudo. Não é porque a gente está falando de espiritualidade, de vidas passadas, que tudo pode. Não é bem assim. E, gente, esse assunto é super interessante. Eu e a Carol, a gente poderia ficar falando horas aqui e com certeza ela vai voltar em outro momento. Agora ela tá acompanhada do Ravi, que tá aqui junto com a gente. E ela vai voltar depois, o Ravi vai vir, mas ele vai ficar ali no cantinho. Carol, eu quero te agradecer muito pela presença aqui no Astral e quero pedir que também pode deixar tuas redes para as pessoas entrarem em contato, né? Quem quiser saber mais sobre o assunto, conversar contigo, também fazer um atendimento, por favor. Então, meu Instagram, né, acho que é o... claro, agora eu tô vivendo um momento mãe, né, quem for no meu Instagram vai ver mais eu falando sobre isso do que qualquer outra coisa, mas é a minha ferramenta de trabalho, enfim, onde eu conheço e acesso e troco muito, né, com os clientes, com as pessoas que querem chegar até mim. Então, é @Carolina com C, Caon, C-A-O-N, terapeuta. Carolina Caon Terapeuta. É o meu Instagram, pode me mandar um direct, eu vou ficar super feliz, enfim, de trocar uma ideia entre uma mamada e outra. Porque agora, provavelmente nessa semana, meu bebê chega. Meu bebê, inclusive, que se revelou e falou comigo também um pouco sobre quem ele foi no passado, né? Uau! Então isso é bem profundo, assim, a gente já sabe que tá recebendo um espírito muito querido, ligado por outras vidas. Obrigado, Carol. A gente se vê, gente. Nos encontramos aqui no Astral Podcast de Assuntos Místicos. Até mais, gente.